Bem-vindo a mais um episódio do Pod Prosa de Engenharia e hoje o tema está muito especial. Nosso tema de hoje é prosa de projetos. CAD versus BIM. Ó, já vamos começar causando intriga. Polêmica. Qual escolher? Meu convidado é o arquiteto Leonardo Finamor. Bem-vindo ao nosso episódio. Muito obrigado, Diana. Você vai contar tudo sobre CAD, BIM, para quem está em casa entender e falar assim, puxa, vou escolher um ou vou escolher outro? Tudo não, mas a gente vai dar elementos importantes. O que couber em 40 minutos. Exatamente. E para esse episódio eu vou aproveitar, já vou começar apresentando o nosso convidado. Então eu vou ler aqui, gente. Eu não sei nem falar essas palavras, tá? Você, por favor, me ajuda aqui. Arquiteto Leonardo Finamor Filho. Isso. Arquiteto urbanista formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e com extensão, agora me ajuda. Como que fala? Faculdade de Arquitetura Civile. Do Politécnico de Milão, Itália. Não, gente, eu mal sei falar inglês que dirá italiano. Pós-graduado em Didática no Ensino Superior pelo Senac São Paulo. Que legal, então você já tem esse coração de falar, putz, quero trabalhar mesmo na educação, né? Exatamente. Primeiro, obrigado, Diana, pelo convite. Prazer estar aqui com você. Desde quando eu entrei na faculdade, eu já dei uma olhada, tinha muito professor, né, dentro do Mackenzie, era muito comum, assim, os profissionais terem o próprio escritório, trabalhar, desenvolvendo projetos, fazendo qualquer coisa, e dividir a carreira com o meio acadêmico, assim, então estava ali meio período dando aula, outro período, meio período tendo com o seu escritório, e aí eu sempre tive essa vontade, e aí logo depois na sequência, né, terminando a faculdade, comecei a dar aula, e aí na sequência falei assim, poxa, preciso... assim como a gente, né, para falar de arquitetura precisa ser arquiteto, eu falei também preciso me especializar um pouco na área da educação. Então tive esse interesse de ir pós-graduar na área da pedagogia para entender um pouquinho melhor. Sucesso. Sim. Depois eu vou te contar como que eu virei professora, você não vai acreditar. Responsável pelo escritório Finamor Arquitetura e Cursos, que atua há mais de 11 anos, mas é mais de 11, não é? A gente vai fechar 12 anos agora. A gente está no 12º ano. Tá. Em Bragança Paulista, no desenvolvimento de projetos residenciais, comerciais e interiores. Atua paralelamente como professor acadêmico e palestrante nas áreas de arquitetura, designer de interiores e engenharia civil. E aqui eu vou falar para você o seguinte: Finamor Cursos é referência na região quando a gente fala em... Nossa, eu quero aprender um Revit, quero aprender um ArchiCAD. Esses softwares que estão ligados à engenharia e arquitetura, você, poxa, qual que é uma boa escola aqui na região? Finamor. Todo mundo fala de... Tanto que quando a Associação dos Engenheiros quis oferecer para os alunos que nós oferecemos, né? Sim, um curso de mais de 30 horas, né? Sim, de ArchiCAD. De ArchiCAD para os nossos associados. Mas a gente não pode pegar, tipo... A gente quer referência, a gente quer realmente capacitar os nossos profissionais. E a Finamor foi escolhida pela referência. Que legal, fico muito contente com isso. Assim, a história é meio curiosa porque eu não tive, na época de faculdade, eram tempos diferentes, né? Eu entrei na faculdade em 2007. Você não tinha esse acesso de curso online, YouTube, nada disso. Então, assim, eu morava em São Paulo, né? Ou se tinha grana para pagar os cursos ou não acontecia, né? Então eu sofri muito assim por não ter que correr muito atrás mesmo para conseguir fazer os cursos. E quando eu volto para Bragança, né, cortando uma história longa de um jeito curto, mas voltando para Bragança para trabalhar, eu percebi que ali não tinha essa possibilidade assim de nenhum curso, nada disso. Então eu comecei de um jeito muito despretensioso, né, no sentido de gostar de dar aula, transmitir ensino, fazer algumas coisas. Minha primeira turma tinha 6 alunos e hoje, né, a gente estava conversando aqui agora há pouco nos bastidores, a gente vai bater 3.000 alunos que já passaram para a gente. Então, que sucesso, parabéns. Isso significa muito para mim, porque, claro, é um esforço não só meu, mas de uma equipe grande, né? Eu brinco que no começo não era uma empresa, né? Era uma eu-presa, onde a gente fazia tudo. Eu matriculava aluno, eu fazia café, limpava a sala, preparava conteúdo e tal. Então, hoje, claro que tomou uma outra proporção. E não era a intenção, mas as coisas foram se enrolando naturalmente. E o que eu sempre digo é, a gente sempre teve esse olhar da capacitação de verdade no meio do ensino, né? Você tem desde o ensino infantil, né, até o ensino superior, pós-graduação, etc. e tal, você tem todos os tipos, né? Gente que quer aprender, gente que quer ensinar, gente que finge que dá aula, aluno que finge que assiste e aí vai. A nossa pegada ele sempre foi capacitar de verdade, então com os desafios na pandemia, então fico muito contente, obrigado pelo elogio, porque é um trabalho muito árduo nesses últimos 12 anos para que a gente consiga ter essa referência, assim. Então a gente, desde a questão
da preocupação, né, com o ensino. Então, assim, como você viu, né, eu fui buscar estudar mais. Pelo menos uma vez por ano, com toda a minha equipe de professores, eu faço um encontro pedagógico, onde a gente discute desde assim, técnicas de oratória até questões relacionadas ao ensino. Nossa, isso faz total diferença. Sim. Então, assim, é preocupado com o ensino. Então, eu sempre falei assim, que se fosse para fazer outra coisa, se a qualidade do ensino for cair, eu baixo as portas, fecho outra coisa, porque o que move a gente lá na parte de cursos é exatamente essa paixão pelo ensino de verdade, que tá raro hoje. E quando você vê os seus alunos, eu tive aqui em episódios anteriores, eu entrevistei pelo menos 3 alunos nos últimos episódios. E enxergar, né, participar, ver eles crescendo e alcançando o sucesso profissional e se qualificando. É gratificante muito, demais, não é? Muito, assim. Então, eu acho que, né, essa minha paixão pela arquitetura e pelo ensino, você ter, né, e escutar diversos alunos, assim, porque a gente vê pessoal abrindo o próprio escritório, caminhando, e assim, e você vai parabenizar, e a gente fica muito feliz. E aí, sempre, né, escutando assim, então, mas você fez parte disso, né, você colaborou, então torcer muito pelo sucesso é uma das experiências, assim, que na minha vida são marcantes, assim. E eu acho que o que quem tá em casa tem que entender, pra gente como professor, né? Quando o aluno cresce, a gente cresce, né? Muito. Todo mundo cresce junto, né? Não tem essa de, você tá qualificando um e aí... Gente, todo mundo cresce junto. E a gente, como professor, tem que correr atrás também e continuar se qualificando, né? Então... eu tava vendo aqui, então você não só dá aula, você trabalha também. A gente tem que escutar dessa, né? Mas eu tenho 3 frentes de trabalho no escritório, né? Tanto é que quando eu comecei o escritório, né? Chamava só Finamor Arquitetura. E sempre, desde o primeiro ano, foi pautado em 3 áreas. A desenvolvimento de projetos, né? Residencial, comercial e interiores. Hoje, o residencial... Hoje não, né? Mas sempre foi o forte, a parte residencial. A gente faz algumas outras coisas, né? Comercial, até um pouco de industrial também em alguns casos. Mas hoje, o nosso forte está na parte residencial e comercial. A gente tem atendido muito, nichou um pouco nos últimos anos. Eu faço gerenciamento de algumas obras, sempre fiz no começo, então eu sempre comento com todo mundo que aquilo que era muito pequenininho no começo, a gente foi expandindo. Então, no começo era eu fazendo poucos projetos, administrando 1 ou 2 obras e dando 1, 2 cursos, né? Então, assim, hoje as coisas escalonaram um pouquinho, mas a gente tem essas 3 frentes que né, tanto é que depois, um tempo depois a gente fez atualização de marca e tal, até por conta dessa questão de ensino, né? Que era a Finamor Arquitetura e cursos para... sacramentar um pouquinho essa nossa veia educacional que sempre foi muito forte, né, na área de palestras, cursos e tudo mais. Então hoje continua assim, a gente continua desenvolvendo projetos, eu continuo tocando algumas obras, né? Eu não tenho essa pretensão de escalonar ainda mais, então hoje a gente toca 3, 4 obras de uma vez e não pego mais, tem os cursos que a gente já está rolando, então a gente vai tocando dentro dessas 3 áreas, o que vier aparecendo a gente vai tocando. Então vamos lá, Gui, vamos fazer aqui um resumo. Você que está em casa, você quer contratar Leonardo Finamar, você pode contratá-lo para desenvolver os seus projetos, Sim. Gerenciar a sua obra. Eram 3 frentes. Qual que era? Cursos. Interiores. Não, aqui tem os projetos, as os obras projetos, e os cursos. Interiores e os cursos. Isso. Então, ou você pode ser aluno do Léo, ou você pode contratar o Léo. Estamos à disposição, né, Léo? E não esqueça, eu vou aproveitar para me apresentar, porque vai que quem está em casa não me conhece. Eu sou a Adriana Duarte Sintra, eu sou engenheira civil. Eu sou especialista em regularização de imóveis na Receita Federal para todo o Brasil e aqui em Atibaia na parte de regularização de edificações, aí sim, projeto de aprovação na prefeitura, toda a parte de documentação. Mas o nosso nicho aqui hoje é só regularização, então seja na Receita Federal ou prefeitura e cartório. E eu tenho o meu curso também, que é o Enriquecendo com o Sério, que é um curso online na Hotmart, onde eu ensino a fazer a parte de redução de impostos da obra. Então, as obras que você está gerenciando, já vamos conversar, porque de repente já posso ir reduzindo o INSS dos seus clientes, claro. Tá? Então, você, engenheiro arquiteto que está em casa, você pode me ter como sua parceira para reduzir os seus impostos. Quem quer aprender a regularizar a obra na Receita, temos o curso à disposição. E vem tomar café no escritório. Agora a gente começou a fazer bolo toda sexta-feira aqui. Olha só, bom saber. Então tá passando por Atibaia na sexta-feira, vem tomar bolo com a gente, vem comer bolo com a gente aqui no escritório. E mais um ponto super interessante que eu achei aqui da sua apresentação é a ONG Reparação. Sim. Conta um pouquinho sobre ela. É uma outra coisa que eu me orgulho muito de ter feito. Ela acabou de completar 11 anos, na verdade, a ONG. Nasceu tudo junto, né? Nasceu. Eu tinha, de novo, né, contando uma história longa de um jeito muito curto. Quando eu me formei, a gente estava numa época legal aqui no país, em termos de construção. O mercado da construção estava bombando.
E eu estava muito feliz. Meus pais não têm ensino superior, então de eu ter conseguido, né, me formar. Entrar na faculdade é difícil, sair da faculdade é mais difícil ainda. E eu estava conseguindo trabalhar na área. Então, são várias coisas que eu era muito grato, assim, de poder estar trabalhando ali. Eu sempre fui envolvido com a parte social, minha família sempre foi envolvida. Então, o sentimento era aquele de ter essa gratidão, né, de conseguir retribuir. E na minha visão, sempre assim, né, o melhor jeito, talvez, de expressar a gratidão é de pôr na mão na massa, fazendo coisas. Não interessa o que seja, mas fazendo coisas. Então, eu tive essa ideia de novo, assim, super despretensiosa de fazer um trabalho voluntário, que o intuito era assim, de fazer a reforma, né, a reparação de casas de famílias em situação de vulnerabilidade que estavam incapacitadas de alterar a sua realidade momentaneamente. Então, a gente olhava uma família e ela não está numa situação de vulnerabilidade no que diz respeito à residência, à construção. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Eu venho um pouquinho mais para cá, tá bom. E com relação, ela estava incapacitada, assim, estava vulnerável e não conseguia mudar, porque a gente mapeava até algumas famílias. Então, assim, está numa situação difícil, só que daqui depois de 1 mês, 2 meses, você vê que melhorou um pouquinho. Agora, outros casos, não. Então, eu juntei grupo de alunos, né, também, eu já dava aula na época, e via alunos querendo pôr a mão na massa, empresas querendo ajudar, famílias precisando. Então, eu juntava esses 3 pontos e falei assim, não, se a gente juntar, dá bom para todo mundo. O aluno vai ter experiência prática, a empresa vai cumprir o papel dela, a família que está precisando vai ser ajudada. E a gente fez, eu criei essa ONG sendo uma organização totalmente independente, sem vínculo político, sem vínculo religioso, né? Totalmente aberta a receber qualquer tipo de pessoa, de qualquer orientação política, qualquer vertente religiosa, não importa. Fazer o bem, né? Fazer o bem. E foi tudo, assim, num intervalo de 33 dias, foi quando eu convoquei o pessoal para a primeira ação, para a primeira reunião. Falei, gente, estou com essa ideia e tal. A gente fez uma primeira ação 33 dias depois e o trabalho escalonou. A gente teve, assim, as coisas foram acontecendo. Hoje, né, já foram 11 anos, eu já né, não estou mais à frente. Eu fundei, fui o primeiro presidente e sempre falei para todo mundo, falei assim, vou ficar na frente um tempo, tal, depois falei, eu quero ter filho, meu filho nasceu, então vou para outra fase da minha vida, então já estou afastado ali do front do trabalho já faz bastante tempo. Se eu não me engano, agora já são 26 ou 27 casas que já foram reparadas ao longo desse período inteiro. E uma outra coisa legal foi durante a reparação número 11, né, a 11ª casa, a gente sempre gravava vídeo, soltava na internet. Esse vídeo viralizou na internet, coisa que a gente às vezes está fora do nosso controle, assim, somados às plataformas na época, hoje o número deve estar bem maior, superou 20 milhões de visualizações. Que legal! E aí outras pessoas de outros lugares do Brasil quiseram ver, aprender e tal. Então, foi criado um programa chamado de Observadores, em que as pessoas, a decisão da diretoria da época era de não abrir filial da reparação por diversos motivos e tudo mais. Então foi criado esse programa de observadores em que as pessoas vinham para cá, ou enquanto estava tendo um final de semana de ação, observavam o que estava acontecendo e replicavam isso nas suas cidades. Então hoje, também me perdi nas contas, mas deve ser umas 17, 18 outras ONGs que existem, que são filhas da reparação. Então, assim, eu tive oportunidade aí de viajar para algumas cidades no Brasil para palestrar um pouco sobre isso, que é um tema que eu gosto muito, né, que mistura, né, ensino, falar sobre arquitetura social. E, então, foi além da escola, né, a gente vai bater, como eu comentei aqui, são 3 mil alunos aí que passaram com a gente nesses 12 anos. E também, né, de disseminar um pouquinho essa outra visão sobre a construção, sobre essa parte social, me deixa muito contente também. Antes da gente entrar no tema aqui do CAD versus BIM, que eu tenho certeza que o pessoal em casa está esperando, você acha que quando escalona desse jeito, assim, os seus alunos, o seu escritório, a ONG, é porque a gente faz as coisas de coração? É porque a gente faz o que a gente veio para fazer? Com certeza. Eu acho assim, eu nunca... a gente, na palestra que a gente teve aqui na associação o tempo todo, assim, eu tive algumas experiências na minha vida. Veja bem, eu nunca passei necessidade, né? Mas sempre tive uma vida muito regradinha, certinho. Como eu comentei, quando eu estudava em São Paulo, eu não tinha condição de fazer curso, né? É claro que não dá para comparar com essa situação de vulnerabilidade, claro, etc. Mas o que eu estou querendo dizer, assim, né? Durante muito tempo na empresa, eu me preocupei em fazer as coisas acontecerem, né? Numa das escolas, eu tive uma oportunidade, respondendo a sua pergunta, né? Um fato, um caso, né? Como tem o quadro aqui, mas é interessante que eu fiz colegial numa escola em Bragança, no Integral, no Colégio Integral,
uma boa escola lá, fiz o colegial. E anos depois eu recebi o convite para dar aula lá, para ser professor lá. Eu fui professor durante 2 anos e pouquinho lá. E aí me chamaram para ser professor, para dar aula de desenho geométrico na época lá e tal. Aí eu fui, o diretor que já me conhecia, porque eu tinha sido aluno lá e tal. As aulas são assim, funciona assim, etc tal. Falei, não, tá bom, tô dentro tal. Legal, bacana, tal. Voltei para casa, feliz assim pela oportunidade. E aí minha esposa na época comentou, poxa, que legal, que bacana, tal. Começou a perguntar tal. Nossa, mas quanto você vai ganhar? Eu falei, nossa, não sei, não perguntei. Então, assim, era uma coisa. Veja bem, eu precisava do dinheiro, né? Sempre precisei e tal. Só que é essa paixão, então eu vejo assim que os alunos, né? Assim, a gente estava comentando sobre essa paixão do ensino na ONG, né? Eu nunca tive qualquer interesse a não ser fazer o bem. Então, assim, nunca. As pessoas até na época, assim, por questão de divulgação, não, mas divulga a sua empresa como patrocinadora e tal. Nunca fiz questão de vincular o trabalho da minha empresa com a ONG, eram trabalhos completamente diferentes. Só que quando a gente faz isso, né, a gente veio para fazer, e eu acredito muito nisso, assim, né, de que eu vim para cá para isso e fazer com o coração, sem outros interesses. Então eu comento muito com os alunos, assim, que a gente tem 12 anos de empresa. Lá pelo 7º, 8º ano, eu olhei para o salário que eu estava retirando e falei assim, não, agora acho que está ok, assim, quero mais, quero fazer mais coisas, mas leva tempo, né? Assim, a gente tem que deixar as coisas acontecerem, investir muito. Eu trabalhei de domingo a domingo, sem exagero, durante muitos anos. Na escola, agora pós-pandemia mudou, mas sábado era o dia mais cheio. Então era aula de manhã e de tarde. Eu entrava só sábado, né? Assim, eu entrava às 7h30 da manhã no escritório, na empresa, no escritório, curso para dar aula, saía às 7 horas da noite. Perdia todo aniversário de criança é sábado, todo casamento é sábado. O que eu perdi desses eventos? Mas foram escolhas, né, que a gente vai fazendo. Quantos profissionais hoje estão capacitados e fazendo o que gostam e o que amam graças a você? A gente pensa muito nisso, assim, escuta esses feedbacks, mas é um pouco do que eu vejo nessa nova geração, assim, o pessoal um pouco menos disposto a ralar um pouquinho, né, a fazer as coisas acontecerem, porque não adianta, na nossa área da construção, até entrando em CAD e em BIM, o raciocínio vai ser o mesmo, mas tem que ralar um pouco, tem que fazer as coisas acontecerem. Um professor meu de faculdade falava, né, não existe arquiteto novo bom. O arquiteto, né, no caso, ele tem que ter rodagem, ele tem que ter experiência, ele tem que conhecer de método construtivo das pessoas, da sociedade, etc, etc. E isso só vem através da vivência. Experiência. Da experiência. Então, mas eu acho que sim, eu acho que juntar tudo isso talvez a resposta para que as coisas tenham dado certo. Falei que eu ia contar como que eu virei professora, eu não vou contar hoje. Mas eu vou contar que eu dei aula um mês sem saber quanto eu ia ganhar. Então, tá vendo? Porque eu falei assim, quando você falei, não sei, porque na verdade convidaram meu pai pra dar aula, porque meu pai é engenheiro também. Eu falei, não, eu não vou, mas a Adriana vai, não sei o que, então. Eu falei, pai, eu vou ganhar quanto? Ele falou, não sei, vai. Você acabou de formar, vai escolher? Vai. Tem que viver. Claro. Né? E aí, os meus alunos que podem deixar aqui nos comentários se eu fui boa professora ou não. Eu fiquei 10 anos lá, então acho que eu fui. E, vamos pegar então esse ponto. Antes de começar com a diferença prática do CAD e do BIM, o que a experiência vai pesar aqui nessa escolha? Porque são métodos diferentes e eu entendo que para modelagem você precisa de um pouco mais de feeling. Fala para quem está em casa agora, quem está estudando ainda, ou para quem já se formou, enfim, o quanto é importante essa experienciação durante a faculdade, os estágios, as oportunidades, que nesse momento talvez não se preocupar com o maior salário, mas se preocupar com a maior experiência, para que quando estiver de fato formado, possa escolher o peso entre o CAD e o BIM. O que respondendo assim, muito diretamente, hoje, para quem está na faculdade, todos os alunos que passam lá com a gente, né, eu fui professor daqui na Unifaat durante, agora nem lembro, acho que faz quase 2 anos também. O que eu falo para todo mundo quem está na faculdade hoje, quem está no comecinho de carreira, tem que aprender BIM, ponto final, né? Assim, a gente vai conversar um pouco sobre isso, porque também muita gente fala assim, tem que aprender BIM, mas por quê? E não consegue desenvolver o raciocínio. Não explica, mas assim, a minha opinião, a gente vai ter a oportunidade de desenvolver, tem que aprender, o que não exclui o aprendizado um pouco em CAD, tá? Então, inevitável, não tem hoje, assim, né? A gente estava brincando aqui fora um pouco, né? Assim, quem ainda tem mais 10, 15 anos de lenha para queimar, pelo menos, né? Assim, eu não vou me aposentar antes daqui 15 anos, não importa a idade que você tenha e tal,
tem que aprender bem, né? Muita coisa vai rodando. Você tem hoje legislações falando especificamente sobre determinados tipos de projetos. Esse é um ponto legal. De projetos que tem que sair em BIM, faz sentido, né? Esse incentivo para que as coisas aconteçam, porque tudo tem resistência. Se a gente pegar qualquer história, qualquer revolução tecnológica, desde revolução industrial ou qualquer advento de internet, de industrialização, seja na indústria, sempre vai encontrar resistência, sempre é mais cômodo ficar por algumas coisas. Há muitos anos atrás, eu vi um comentário num fórum, né, dessas discussões de software e tal. Era um engenheiro, um pouco mais antigo. Ele falou assim, eu trabalhava com desenho à mão, né? E estava super habituado, acostumado com aquilo. E aí vieram me apresentar. As empresas faziam, acho que isso um pouco na época, né, de fazer a apresentação do computador e das plotters. Só que as primeiras plotters, eu não cheguei a pegar essa, por exemplo, não era impressão. Você tinha uma caneta, era um desenho mecânico, né? Então, assim, você tinha um papel e a plotter, a impressora, ela desenhava. Então, você desenhava no computador e ela replicava o desenho no papel. E ele falou assim, não, eu olhei aquilo e falei, imagina, isso nunca vai prosperar, isso nunca vai dar certo, continuei meus desenhos à mão, ponto final. E aí a próxima frase é, não repetir o mesmo erro com BIM. Né? De olhar para aquilo, isso já há muitos anos atrás, de olhar para aquilo e falar, porque eu escuto ainda de muita gente, não, isso não vai prosperar, isso não vai dar certo, é muito complexo. Nossa, se o BIM não vai prosperar, gente, não sei o que vai. Então, mas assim, você me conhece um pouco assim, que eu gosto de ampliar um pouco a discussão, de entender as escolhas, como a gente estava conversando um pouquinho aqui também nos bastidores, né? Não acho que o BIM é para todo mundo. Então, dependendo da atividade que você desempenha, não necessariamente você precisa daquele tipo de ferramenta. Porque, eu sou uma pessoa dessa. Exatamente, não. E é aceitável. Por isso que eu falo, tem que entender o que significa, quais são as implicações positivas, negativas, trabalho, tempo de carreira ou tudo mais. Mas, principalmente quando a gente confronta CAD e BIM, são jeitos diferentes de pensar. Então, dependendo do que você faz, você vai precisar de alguma atividade ou não. Mas para uma boa performance no BIM, a pessoa tem que ter um mínimo de experiência em obra. Em obra, sim. Esse aqui é o ponto, né? Que pode ser desenvolvida no estágio, não precisa ter tocado obra, gerenciado grandes obras. Não, mas de novo, assim, né? Aquela discussão sobre o ovo e a galinha, né? Eu já escutei muita gente falando assim, não, mas eu não tenho experiência em obra, logo eu não trabalho com obra. Então, você nunca vai ter nenhum nem outro, né? Você vai ter que caminhar um pouco com isso. Então, até uma das coisas que você me perguntou para quem está assistindo, assim, né? Aproveite o tempo de universidade para experimentar, para fazer essa tentativa de descobrir o que você gosta. Então, por exemplo, né? Eu sempre gostei muito da parte técnica. E eu estagiei durante quase um ano em São Paulo, num escritório que fazia só projeto executivo. Era só detalhamento, zero concepção. A gente foi ótimo, assim, aprendi muito sobre detalhamento, sobre obra, inclusive. E aí eu passei por essa experiência, gostava dessa parte técnica, escolhi o Mackenzie como faculdade, inclusive por conta disso. E aí eu falei assim, não, mas eu gosto de concepção também. Então fui experimentar isso e aí mudei de escritório para começar a trabalhar com concepção e tudo mais, né? Para ter essa vivência. Agora, o que acontece? Para trabalhar em BIM, ele é uma ferramenta mais completa e ela... Podemos começar do começo até? Podemos. O que acontece primeiro? Assim, as duas são siglas, certo? CAD significa Computer Aided Design, ou seja, desenho auxiliado por computador. Então, eu acho que é importante para todo mundo, né, que está ouvindo, não são softwares, são plataformas, são arquiteturas de software. Então, todo software que roda em CAD, né, CAD, roda com uma plataforma de Computer Aided Design, ou seja, um software que tem desenho auxiliado pelo computador. O AutoCAD, que é disparado, né, o software CAD mais difundido, então o que é o AutoCAD? É um software da Autodesk em plataforma CAD. Então, inclusive, a Autodesk, Finamore é uma escola licenciada pela Autodesk. Essa né? é uma outra coisa, assim, dificílima de conseguir. Quando deu certo, sabe quando cai, você fica assim... Não é possível, mas a gente é uma escola licenciada da Autodesk, um centro de ensino. Se você entrar no site da Autodesk hoje, né, daí se você for lá na parte estudantil, você tem lá tipo, as instituições,
tem a lista de universidades e tal. A Finamor Arquitetura e Cursos tá na listinha no site da Autodesk. Viu? Referência, gente. Eu disse. Referência aqui na região. Se você quer aprender sobre qualquer um desses softwares de engenharia e arquitetura, é Finamor. Mas desculpa, vamos lá. Não, então, eu tenho que me desculpar pela propaganda que você está fazendo para mim. Não, mas é que eu cortei seu raciocínio. Não. Então, assim, o AutoCAD, porque todo mundo mistura, né? Não sabe nem a diferença de AutoCAD é um software desenvolvido por uma empresa. CAD é Computer Aided Design, desenho auxiliado por computador. Então, o que acontece? Quando você trabalha em CAD, né, não importa se é AutoCAD, você tem os outros CAD, outros softwares, ZCAD, VWCAD, não sei o que, tem um monte, assim, porque, claro, tem licenças mais baratas, inclusive tem muitas prefeituras que usam essas outras versões mais alternativas, assim, por causa de licença, porque é muito mais barato, né? A prefeitura não pode ter, ninguém poderia, na verdade. Ninguém deveria. Deveria ser softwares ilegais, tal. Então, assim, tem muitas outras prefeituras que funcionam da mesma maneira. Agora, o que acontece? É um processo de desenho. É desenho auxiliado por computador. Então, ele é um processo mais natural e até essa transição ela foi mais pacífica, vamos dizer assim. Por quê? Se uma pessoa desenha à mão, né, tá ali com nanquim, com régua T, com régua paralela, etc. E ela passa a desenhar no computador, a linha de raciocínio é a mesma. Você está só substituindo. Trocou a ferramenta. Isso, exatamente. Você trocou a caneta, a nanquim, a lapiseira, pelo mouse, etc. O jeito de pensar é o mesmo. O jeito de construir o desenho é o mesmo. Né? Então, assim, eu tive aula de desenho à mão, 2 semestres na faculdade. Então, por exemplo, o pessoal de hoje nem mais sabia o que é isso, mas assim, por exemplo, você vai começar a desenhar paredes, você pegava a lapiseira mais fina, você fazia uma linha fininha, que era uma linha guia, depois você media, fazia a linha mais grossa. Então, o AutoCAD, no caso, ele tem exatamente, ele tem lá a X-Line, que é a ferramenta que é a Construction Line, que é a linha de construção. Então, você faz uma X-Line no AutoCAD, é o mesmo princípio de você fazer uma linha fininha com a lapiseira 03. Então, o jeito de fazer é o mesmo, né? Então, o que acontece? Muita gente fala assim, mas como se o CAD fosse, né, a plataforma CAD fosse inferior à plataforma BIM. Não é que são plataformas diferentes. São plataformas diferentes. O CAD é uma plataforma de desenho, exclusivamente de desenho. Isso significa ser inferior? Não necessariamente, porque existem trabalhos, né, hoje no meu escritório a gente opera muito em BIM, só que eu faço muita coisa em AutoCAD e não tem problema nenhum, né? Como a gente estava conversando sobre o caso aqui de vocês, que trata exclusivamente de aprovação de prefeitura, de desenho, de mancha. Regularização, né? De casa existente, eu não vou criar a concepção. Então, eu vou desenhar o que existe. Exato. Para mim o CAD é suficiente. Exato, porque esse é o ponto. Então, assim, eu entendo a ferramenta, eu entendo a qualidade, a limitação, eu vou só desenhar uma mancha, eu vou só fazer isso. O CAD funciona, eu não preciso de uma plataforma BIM. E aí o que acontece? A plataforma CAD, o AutoCAD ou qualquer outro similar, ele exige menos do operador. Frente a, se você for desenvolver um projeto completo, por quê? Só uma questão simples, né? Eu sempre comento com os alunos, assim, você vai desenhar uma planta no AutoCAD. Eu quero fazer uma parede. Você desenhou uma linha, deu um offset, de 15. Desenhou outra linha, chamou aquilo de parede. Só que aí que tem assim, algumas questões que eu gosto sempre de salientar. A gente meio que batiza as coisas, né? Não é uma parede, é uma linha próxima de outra linha que a gente dá o significado de uma parede, mas essencialmente ela não é uma parede. Ou seja, então é um trabalho que foi, e aí o software foi evoluindo, tanto é que assim, vou te falar, o primeiro curso de AutoCAD que a gente deu lá na escola, 2013, tá? A gente está agora em 2024. Não teve nenhuma mudança significativa do AutoCAD. Tem uma outra melhoriazinha, detalhes. De quando a gente começou, o primeiro AutoCAD que eu mexi foi em 2007, na faculdade. Eu fui mexer já em 2008, mas com o AutoCAD versão 2007. Ele não mudou tanto, assim. O AutoCAD é um software de 1987. Então, ele é um software muito rodado. Para aquilo, não esperem nenhuma revolução. Então, assim... A revolução não é na ferramenta, a revolução é na forma de pensar. Isso, então assim, o software em si, para que ele é pensado, para o que ele foi feito, ele é aquilo, não tem nenhuma modificação, né? E qual que é a revolução do BIM? Agora, o que acontece, né? A gente... uma coisa é desenhar, né? O desenho ajuda, tal, ótimo. Só que, quando você passa a desenvolver um projeto, vamos pegar um caso de uma residência simples, né? Primeiro, eu desenho uma planta. Normalmente as pessoas fazem assim, depois eu vou ter que fazer um corte, uma elevação. Só que são todas peças gráficas
separadas entre si e desenhadas. A partir do momento que o cliente, ou a prefeitura, ou alguém pede alguma modificação, o cliente chegou e falou assim, não, eu quero expandir esse quarto, tirar esse banheiro, sei lá o que, qualquer coisa assim. Você tem que atualizar esse desenho na planta, você tem que atualizar esse desenho no corte, na elevação, em todas as outras peças gráficas. Ou seja, o volume de trabalho ele é muito maior, no sentido assim, né? Você tem que fazer, não existe uma interligação entre todas as peças. Uma é feita com base na outra, mas não existe uma ligação direta, uma que a gente chama de alteração vinculada, que é muito forte em BIM. Ou seja, se você altera uma peça, se ela não vai ser alterada, a outra peça gráfica ela vai ser alterada. Esse é um ponto, ou seja, qualquer modificação ele gera mais trabalho e os desenhos por si só, eles geram muito menos informação. A informação está muito mais na cabeça do usuário, do leitor, do que propriamente naquele elemento, naquele conjunto de peças gráficas. Qual que é a questão do BIM? O BIM também é uma sigla, né, de Building Information Modeling. O que significa a sigla, né? É modelagem com informação de alguma coisa relacionada à construção, certo? Primeiro, então a gente já tem esse salto do desenho para modelagem. Uma coisa é desenhar, a outra é modelar. E aí entra de novo o raciocínio, assim, né, que eu acabo comentando um pouco em algumas palestras, que é o seguinte, a nossa cabeça, independentemente se você é da área da construção civil ou não, a nossa cabeça está muito condicionada desde criança a desenhar, muito menos do que modelar. A gente desenha na escola, a gente desenha em casa, a nossa escrita, né, o jeito que a gente se comunica e registra o nosso conhecimento é um desenho. Se eu estou escrevendo meu nome aqui numa folha de papel, eu estou desenhando símbolos que a gente atribuiu o significado e chamou aquilo de letras e tudo mais. Mas é um desenho, ou seja, a gente está condicionado a desenhar o tempo todo. Modelar nem tanto. Então a gente desde criança, tudo bem, você pode brincar com massinha, com aquelas coisas, mas é muito menos explorado essa habilidade da visualização 3D e tudo mais. Então a gente já tem esse primeiro choque, porque se eu penso só em desenho é uma coisa, se eu passo a modelar é algo diferente. Então não existe em qualquer software BIM, hoje a gente tem, né, para a área da arquitetura, dois que se despontam muito, Revit e ArchiCAD. Na área de estruturas tem um monte, né? Mas os principais, Eberic e o TQS. Né? Então tem outros lá, CPCAD, etc e tal. Tem vários outros na área de modelagem mais profissional. Você tem o 3ds Max da Autodesk também. Mas enfim, nesses quatro vamos ficar, seja para projeto arquitetônico, seja para projeto estrutural. Não existe no ArchiCAD, por exemplo, ou no Revit, desenhar uma planta. Ele não é o ato de fazer. A planta ela passa a ser uma consequência. Então, tipo um Lego? Sim. O que a gente vai passar a fazer? Eu não desenho uma linha ou outra linha. Dentro desses softwares, você tem ferramentas, que é a ferramenta parede. Então, aquilo é uma parede dentro da questão do software. Não tem outro jeito de fazer. Você colocou aquela parede. Agora, olha, é um exemplo muito simples, mas eu acho que muito didático. A gente, como professor, tem que ter essas preocupações. Né? Uma parede no software CAD é uma linha, um offset, outra linha. Quando você vai inserir uma parede no software BIM, a mesma coisa, você tem que já imputar um monte de informações. Que tipo é aquela parede, que espessura que ela tem, em qual nível ela está. E já escolhe tudo, o tipo de tijolo, quanto que vai ter de embolso, reboco, se vai ter revestimento. Isso já nasce nesse planejamento? Então, o que acontece? Você, quando insere uma parede, ela já está carregada nela todas essas informações. Você pode alterar, né, dentro daí... Eu posso escolher, esse cliente vai usar o bloco X, Sim. Né, o bloco de concreto, ou o bloco de estrutura, ou o bloco... Sim, você já coloca... Então, assim, veja a quantidade de informação que você tem a mais. Você tem que dizer onde ela está, qual nível ela está associada, qual de base, qual que é o nível de topo. Então, tem um monte de informação que você coloca. Então, assim, você colocou aquela parede lá. Então, claro que é muito mais difícil você pôr, né, supostamente, assim, pensar em tudo isso no início, do que fazer uma linha, dar um offset e fazer uma outra linha. Então, dentro desse raciocínio, a partir... Então, assim, eu juntei 4 paredes, fiz um primeiro cômodo. O que eu fiz no software? No software BIM como Revit ou ArchiCAD? Eu modelei essas paredes. Elas estão lá modeladas, é uma modelagem, certo? A partir dessa modelagem, eu posso extrair informações.
Ou seja, então assim, a gente sabe, então aí me começa a misturar conceito de desenho técnico. Porque, por exemplo, a gente sabe que uma planta, ela é um corte visto de cima em uma visão ortogonal. A NBR fala muito isso, né? De um plano secante horizontal localizado aproximadamente 1,5 m do piso de referência. Então, assim, se eu pego aquela modelagem que eu fiz um corte, vi de cima, tal, aquilo é uma planta. Só que eu não desenhei uma planta em momento nenhum. A planta, ela é um resultado daquela modelagem que está lá. Então, assim, E é por isso que você consegue tirar os cortes e as sim. vistas tão fácil e elas são, como é que tem a palavra inteira? Alteração vinculada. Alteração vinculada. Que é um conceito de parametricidade. Assim, que quando a gente fala que esses softwares que operam em BIM, eles são softwares paramétricos. Se a gente tentar simplificar um pouco, esse conceito de parametricidade está muito vinculado a isso, a alteração vinculada. Porque o que acontece? Né? Foi o que eu falei, a gente não está desenhando nada, eu estou modelando. Então, se eu modelo um ambientezinho ali, vamos supor que eu fiz 4 paredes, coloquei uma porta e uma janela. Se eu tirar uma planta dali, é uma visualização do que está acontecendo. Então, eu estou vendo uma porta, estou vendo uma janela, estou vendo paredes. Se eu tiro uma elevação, eu estou vendo porta, janela e tudo mais. Se eu tiro uma vista 3D, eu estou vendo tudo. Se por algum motivo eu vou na minha modelagem, que é o ponto central, e removo aquela janela, eu removi a janela do quê? Do todo. Logo, todas as vistas que estão vinculadas a ela, na planta não aparece uma janela, no corte não aparece uma janela, na elevação, no 3D, por quê? A janela saiu da modelagem. Então, isso a gente chama de alteração vinculada. Eu faço uma alteração e ela altera tudo. Inclusive, assim, que eu acabei não comentando ainda, né? Os softwares BIM, como eles têm essa propriedade, eles saem quantitativos. Eles saem, né? Isso é muito legal. Muito. No último episódio que a gente gravou, agora eu gravei com a engenheira Priscila Gervaso, e ela falou do 4D e 5D, né? Uhum. Então, porque vou pegar uma aqui agora, hein? O que eu acho que as pessoas ainda confundem? Então, CAD é 2D Sim. e BIM é 3D, tá? O BIM serve de maquete. Eu já enxergo, depois da sua palestra, inclusive, que o BIM é como se eu sentasse com meu filho Pietro e a gente montasse ali aquela casa de Lego. Então, qualquer posição que eu coloque, qualquer alteração que eu faça, aparece em tudo. Isso. No CAD, eu ia precisar desenhar. Eu fiz aula de sabão com o meu professor. Você deve? Sim, O sim. sabão em pedra, gente. Aí o professor mandava a gente levar o sabão em pedra e a faca. Aí a gente cortava lá, fazia uma forma geométrica lá. Depois faz essa vista. A gente ia virando o sabão. Isso. E ia desenhando as vistas. Mas se eu errasse uma vista e não errasse a outra, não apareceria. Sim. Nesse projeto Lego que eu faço, quando eu viro ele, eu tenho todas as visões. E aí a pessoa fala assim, o SketchUp é BIM. SketchUp é BIM? Na minha visão, não. Porque o que acontece? Qual que é o preceito... Eu vou até quero comentar também depois do BIM 4D, BIM 5D. Né? Vou chegar nele. Show. Mas o que acontece com o SketchUp? Eu sou apaixonado pelo SketchUp. Ele tem potencialidade... Eu uso no SketchUp muito ainda hoje no escritório com a minha equipe, sempre usei e tal. Agora, qual que é o preceito básico do BIM? Lembra? BIM, Building Information Modeling. O IM, né? O M de modelagem e o I de informação. A modelagem tem que ter informação. Então, a modelagem do SketchUp é ótima, só que ela não traz informação. Para você criar a parede no SketchUp, ela é uma modelagem de uma forma geométrica qualquer. Então, você não tem vínculo de base, vínculo de topo, informação sobre... no softwares BIM, Revit, ArchiCAD, por exemplo, você tem, dependendo do material que você coloca, ele dá informação de densidade, de peso, de tudo. Então, você tem muita informação ali. No SketchUp, não. Qual é a única informação que a gente tem? A visual. Então, assim, a Trimble, que é a dona do SketchUp, a propaganda é assim, né? Não, o SketchUp, o software bem mais difundido no mercado. É propaganda de marketing, na minha visão. Não concordo. Não concordo, assim, e não estou criticando o software. Não. O software é ótimo para outros fins, para Mas efeito bem... ele não tem a informação. Ele é um software 3D, de modelagem 3D. Isso. Então, é por isso que eu peguei o 3D. Então, por exemplo, o SketchUp, ele traz uma modelagem 3D. Sim. Mas ele não traz uma modelagem com informação. Isso. Quando a gente traz a informação visual, né? Visual, mas sem a informação de construção. Isso. Né? Do Lego. Então, acompanha meu raciocínio, vê se eu tô certa. Tá. Então, o CAD seria um 2D, que dá pra fazer 3D nele também. Que eu não sei fazer, mas eu sei que dá. Dá. Tem o SketchUp, que aí ele seria uma ferramenta de maquete ali, que seria o 3D visual exclusivo. Sim. E aí a gente começa 4D, 5D, que é onde o BIM entra. Então, só que olha que curioso a gente entender.
O 2D do CAD são dois eixos, X e Y, Tá. certo? Então, se você abrir a tela do AutoCAD, você vai ter lá o eixo X e Y, então você está desenhando em duas dimensões. Quando você parte para a parte de modelagem, você acrescentou o terceiro eixo, o eixo Z. Certo. Então, você tem X, Y, Z, você tem 3 eixos ali e está fazendo a modelagem. Então, assim, tanto o SketchUp quanto o Revit ou o ArchiCAD, eles fazem modelagem 3D. Todos eles. Tá. No Revit eu modelo 3D, no ArchiCAD eu modelo 3D, no Eberic eu modelo 3D, no SketchUp também. Então todos eles são os 3D, porque o D vem da dimensão, X, Certo. Y, Z. X, Y, Z. O que diferencia o BIM? É se aquela modelagem tem informação. Então assim, o que está no Revit ou no ArchiCAD é um modelo 3D com informação embutida nele, que não tem no SketchUp. Então, os dois são modelos 3D, só que os dois não são BIM. Dá pra entender a diferença? Tá, então o meu raciocínio de 4D e 5D tava furado. Não, porque o que é o 4D? O 4D e o 5D? O 4D você acrescentar uma outra dimensão, que é acrescentar custo, e o 5D é acrescentar tempo. Então, assim, quando você fala em BIM 4D ou BIM 5D, o 4D, a quarta dimensão, seria imputar custo. Então, assim, a partir daquela informação, você começa a confrontar informações de preço. Então, assim, para fazer essa parede, para fazer isso, o custo é tal. E o 5D é acrescentar, não, então vamos montar um cronograma de quanto tempo vai ser feita essa parede. Então, assim, você caminhar, porque, na verdade, existem duas linhas de raciocínio, assim, que são muito importantes. Entender BIM como uma ferramenta, uma arquitetura de software, como eu estou comentando, assim. Então, o Revit é um software que opera em BIM. Só que também é muito difundido entender BIM como um processo, né, de interligação, das disciplinas e tudo mais. Então, quando você consegue imputar informações diferentes, aí a gente está falando. Se eu só falar assim, eu tenho um modelo aqui que é BIM 5D. O que você tem que entender? É uma modelagem, com certeza, com informações inseridas a respeito de custo e de tempo. É isso. Tá, deixa eu fazer outra pergunta então. Hoje esse episódio não acaba, gente. Tá, a gente tem... Entendi agora, 2D, 3D, que a gente tá falando de X, Y, Z, depois a gente entra custo e tempo. Só que eu também tenho os demais projetos. Certo. Então, por exemplo, o arquiteto. O quanto antes ele for para a obra, entender essa questão de parede, quando precisa do reboco, quando não precisa, porque isso ele vai precisar para modelar. Sim, sim. Então, né, quanto melhor a modelagem dele, melhor o 4D e o 5D, porque isso sai quantitativos. Isso. Né? Sim, agora... Desculpa, eu te cortei, mano. Não, é isso, não pode falar. Não, mas o que acontece? Muita gente fala assim, nossa, que lindo, maravilhoso, um software BIM, ele gera corte automático, gera e faz. E ele gera quantitativo também. E eu falo muito isso lá, a gente tem curso de Revit, por exemplo, faz muitos anos. Um orçamentista, para ele pegar uma modelagem em BIM, para que aquele quantitativo seja fiel, ele tem que saber como é que foi modelado. Porque senão não adianta nada. Então, o que acontece? Eu tenho uma parede lá, tem, sei lá, dentro da estruturação da parede, está previsto 6 centímetros de reboco. Fala assim, não, então calma, não tem alguma coisa que está errada. Então, ele sai um quantitativo, vai dar lá X metros cúbicos de quadrado, né, área de superfície ou metro cúbico de reboco. Só que você precisa entender se quem foi modelado foi feito. Então, de novo, o que eu falo, né? O software BIM, ele exige mais de quem está fazendo, do usuário. Né, dentro. É a mesma coisa. É a concepção, né? Sim, você tem que entender muito mais de construção. E tem, assim, trocentos casos na escola que o aluno chega, não, eu estou com dificuldade no Revit por causa disso, daquilo. Ou de ArchiCAD, eu falo, sua dificuldade não é no Revit. É de concepção construtiva, de entender o que encaixa com o que vai, aonde que junta. Porque não é software é ferramenta. No Revit... ou no ArchiCAD, olha que exemplo legal, assim, você tem uma parede, vou simplificar aqui, você tem uma divisão entre o que é o núcleo da parede e o que é revestimento, certo? Então vamos supor que o núcleo seja um bloco cerâmico, por exemplo, e o revestimento seja embolso de um lado e gesso do outro. Quando você está trabalhando no software, você vai vir com a laje e você tem essa parede. O revestimento de gesso, ele não vai até a laje, né? O que junta na laje, então, é o conhecimento óbvio de entender, não, eu tenho a laje aqui, aí em cima da laje vai ser feito essa alvenaria, posteriormente vai ser feita a regularização do piso, tal. Então assim, o gesso, ele vai juntar com a regularização do piso, ele não junta com a laje. Então no Revit, ou no qualquer software, você vai conseguindo alternar isso
E não é uma questão de software. Você precisa só entender como o software faz. Só que você precisa entender, conhecer de obra para jogar essas informações. Então, claramente, vai exigir mais os profissionais. E aí é onde muita gente dá um pulo para trás. Fala assim, não, mas é muito complexo, é muito isso. Gente, é o futuro. Então, assim, só que o que muita gente... tem um outro ponto muito importante, Adriana, que é o seguinte. Não significa que o software te dá todas essas possibilidades de que você precisa necessariamente colocar todas elas em prática desde um primeiro momento. Eu não preciso estou começando a fazer um projeto da sua casa. Eu não preciso dizer qual o bloco, qual a espessura e tal. Você precisa entender que aí precisa ser criado um processo de trabalho dentro da ferramenta. Porque, claro, um projeto, quando a gente está falando de concepção, o projeto muda. O cliente puxa daqui, estica, vai e tal. Então, motivo pelo qual eu não quero fazer concepção de projeto, inclusive. E aí, o que acontece? A gente precisa ter, aí cada profissional tem que ser o seu método de trabalho. Dizendo assim, primeiro eu vou fazer uma modelagem simples. A hora que o cliente fala, é isso... Aí a gente vai incrementando com mais informações. Então, assim, você pode mudar. Então, assim, falando tecnicamente, né? Eu posso inserir uma parede super genérica, a parede está lá. Depois é só uma questão de seleciona a parede. Não, então vai ser bloco, cerâmica. Você consegue fazer isso depois? Consegue fazer depois. Então, assim, tá. Então esses pontos... Porque daí o que eu vejo muita gente errando e se afastando do início do processo BIM? Vê todo esse monte de informação... Exige da gente, né? E aí fala assim, nossa, mas eu preciso saber tudo isso para começar a fazer um estudo preliminar? Não. Você tem que entender a ferramenta como um todo. Então, então eu comento muito com o pessoal, assim, sobre você pega 2 carros, você pega um Fusca e um carro de Fórmula 1. Evidentemente, o carro de Fórmula 1 exige muito mais de quem está pilotando do que um Fusca. Os dois vão te levar no mesmo lugar. Ele vai te pegar, você vai dirigir. Agora, a quantidade de informação que você precisa colocar, a quantidade de informação que você precisa saber. Agora, o que acontece? A obra real... ela é muito mais para a Fórmula 1 do que para um Fusca. Porque você precisa de muita informação, você precisa ter muito conhecimento, você precisa saber outras coisas, e é inevitável. Então, e ninguém nasce pronto, né? Claro. A gente pode ir aprimorando. E é nesse ponto que eu queria falar para você aquela hora. Então tá, a gente fez a concepção arquitetônica. Ok. Já estamos na Fórmula 1 aqui, bem caprichadinho. Daqui eu vou contratar o estrutural, o elétrico, hidrossanitário, ar-condicionado, climatização... A hora que eu tiver com tudo isso aqui, um de cada aqui, aí eu vou fazer igual vegetal, botar um em cima do outro assim e olhar pra ver o que acontece. Você foi fundo agora pro pessoal. Não sabe nem o que é vegetal, gente. Vocês não. Nunca desenharam no vegetal, gente. Vegetal é uma folhinha transparente. Não fizeram nem mapa no vegetal, acho que não fizeram. Vegetal é uma folhinha transparente que você desenha, você põe uma em cima da outra, você enxerga, entendeu? Então, que são os layers, né? Isso. Então, agora... Você tem entendi. Compatibilização. Como que faz isso? Aí, essa é uma outra vantagem assim, absurda do processo BIM. Porque, de novo, esse exemplo que você está comentando, porque daí a gente chega também, que inclusive na palestra, a gente finalizou a palestra falando sobre compatibilização. Que a gente pode substituir compatibilização por uma palavra que é sobreposição. Compatibilizar projetos é sobrepor projetos, disciplinas diferentes e verificar se a gente tem alteração, problema, colisões e tudo mais. Interferências, exatamente. O que acontece? Se está todo mundo trabalhando em CAD, como foi durante muito tempo, né? Eu fiz um projeto arquitetônico em CAD, ou seja, ele está desenhado. Eu fiz o projeto estrutural em CAD, ele está desenhado. Eu fiz o elétrico e hidráulico. Eu tenho que fazer exatamente isso que você falou, seja no vegetal à mão ou no digital. No digital o conceito é o mesmo, a gente só não olha perto da luz, mas o que acontece se eu tenho 2 desenhos, né? Eu vou pegar o projeto estrutural e o arquitetônico, se eles estão em CAD, e juntar os dois, fazer a compatibilização. É muito difícil você ter uma visão muito completa dessa compatibilização, porque o elemento final ele é tridimensional. A obra real, o mundo que a gente vive, né, ele é tridimensional, tem diversas teorias, mas enfim, nós somos... Nesse momento estamos na 3D, gente. Em 3D e tal. Então, o que acontece? O projeto estrutural ele não é 2D. Né? O projeto em si, ele pode estar representado de uma maneira, uma peça gráfica 2D, mas ele é essencialmente tridimensional, porque o objetivo fim é tridimensional. Então, ele é muito incompleto. Então, assim, a gente teve diversos erros de obra ao longo de muitos anos, por quê? Falta de compatibilização. Você precisa de alguém com um olhar muito clínico, muito experiente, para olhar 2 projetos e falar assim, vai bater. Porque, por exemplo, assim, se você olha... tem uma indicação de uma viga num projeto estrutural, um 2D, uma planta. E você está com um projeto arquitetônico. Você tem que juntar os dois
calcular, não, calma, que altura que tem essa viga, qual o nível que ela está falando. Tudo mentalmente, né? Mentalmente. Você olhar no projeto arquitetônico e falar assim, não, calma aí, essa janela, qual o peitoril, qual que é a altura que tem essa janela, então calcular, falar, não, nossa, calma, essa viga está entrando dentro dessa janela. Se você tem todos esses softwares, todos esses projetos modelados em BIM, ou seja, modelados, você não precisa fazer conta nenhuma. Você vai pegar um modelo 3D, juntar com outro modelo 3D, você vai orbitar ali e vai dar uma olhada e falar assim, nossa, calma, essa viga está passando dentro dessa parede. E o mesmo vale para projeto elétrico, para projeto hidráulico. Então, assim, eu mostrei lá na palestra, inclusive, né? Existem softwares hoje específicos, a Autodesk tem um, né? O Navisworks, que é um software específico para compatibilização. E então, Finamar faz esse serviço? Faz. A gente fez um aqui em Atibaia, né? Conta esse caos, conta o caos. Conta, não, a gente gosta de saber história. A gente fez de um prédio aqui em Atibaia, né? Eu não fiz a concepção arquitetônica, a gente entrou como um gerente de projetos BIM. Então, um prédio aqui em Atibaia, existia a equipe de arquitetura, existia a equipe de engenharia, todos os projetistas, tal, só elevador que não tinha entrado ainda, mas tinha as disciplinas de arquitetura, estrutural, elétrico, hidráulico e climatização. Tá? Qual que era a minha função nesse processo? Fazer todo mundo conversar. Então, assim, todos os projetistas modelavam em BIM, certo? Me mandavam essa informação, eu tinha que juntar. Existe um conceito muito importante até para o pessoal, para quem não conhece, né? Se chama modelo federado. Né? Modelo federado, o que é? É um modelo que reúne todas as modelagens em BIM. Quando você junta todo mundo, esse monte de vegetal... É a federação, todos os estados estão lá dentro. É isso. Esse monte de vegetal que você falou é o bisavô do modelo federado. Então, a gente junta tudo isso. Só que o que acontece? Por exemplo, foi contratado... Hoje é muito difícil, inclusive, arquitetônico e estrutural são áreas que o BIM já está rolando muito bem. Projetistas de instalações ainda estão patinando bastante. É difícil achar projeto. Eu falo isso para vários alunos. Finamar tem? Não, porque a gente faz só arquitetônico, né? Steel Pro tem, gente. Steel Pro tem, Priscila Gervaso faz. Então, é muito difícil de achar. Agora, o que acontece? Por exemplo, nesse caso, foi contratado um projetista, eu não lembro de onde ele era. Eu não conhecia o cara, conhecia um cara super legal, super gente boa. Só que o que aconteceu? Entende muito de projeto, já trabalha muitos anos com isso, de projeto de instalações. Só que ele não conhecia muito de BIM. Então, assim, era uma premissa de contratação que, por exemplo, nesse projeto específico aqui, em Atibaia, só entrava projetistas que trabalhavam em BIM. Ele estava implementando no escritório, só que sofrendo muito com o processo. Então, foi um processo muito... Você chamou ele para fazer um curso a gente fez, assim, eu brinquei, claro que eu sempre vou falando isso, só que, então, assim, ele já tinha feito, era um problema, claro, que entra na nossa conversa no início, assim, um profissional, ele deve ter o quê? Sei lá, eu não sei a idade dele, mas estou chutando aqui entre 50 e 60 anos. Então, você vê, já está numa reta final de carreira. Experiência prática existe. Muito. Conhecia muito de projetos. Mas se adaptar ao software. Então, né? eu passei por isso, que é um caso de você via que a pessoa entendia, mas é um problema de atualização. É assim como, né, hoje, você pegar um advogado, todos os processos hoje são tudo online. Um cara, ou ele vai se adaptar para protocolar os processos dele online, ou ele não vai chegar lá no fórum e vim aqui e vou protocolar, né? Assim como o processo de aprovação de prefeitura e tudo mais. Agora, um outro caso importante que é o seguinte, as pessoas no mercado da construção civil entenderem que projetar uma edificação, principalmente as que fogem da residência unifamiliar, ele é um processo, ou tem que ser um processo colaborativo. Sim. Então, o que acontece? Todo mundo acha que manda mais, né? Então, tipo assim, normalmente, os arquitetos são bichos complicados, né? Eu posso falar Você é arquiteto, você pode falar. Eu fico bem quieta aqui, gente. Arquiteto é um bicho complicado, então, assim, acha que, no geral, entende tudo, de que é a arquitetura que manda, e não é assim. Você tem que ter, não, a arquitetura... É um colaborativo, É um processo colaborativo. Então, assim, o que acontece? Que lindo, todo mundo projetando em BIM, que lindo, criando um modelo federado. Mas essa função de gestor BIM faz toda a diferença, né? E hoje em dia é uma área interessante, só que assim, exige muito. Porque você tem que conhecer muito de construção, você tem que conhecer muito das ferramentas BIM, porque assim, você tem no Navisworks mesmo que eu mostrei lá, a gente tem um gerador de clashes, ele chama de detetive de clashes, né, de colisões. Só que você precisa entender, porque, por exemplo, toda instalação elétrica gera colisão com parede, porque ela está dentro da parede. Então, você precisa entender, filtrar. E aí gera uma questão assim, difícil, porque você tem que tomar um partido. No sentido, tem aquela que a gente está falando, tem uma janela e uma viga passando. Quem é que muda?
É a viga que vai ter que inverter, que mudar, sei lá o quê, ou a janela que vai diminuir. Então é um trabalho muito assim de feeling. Quem tem que entender das pessoas, tem que entender. Aí entra o que, por exemplo, o incorporador quer que aquela janela fique daquele jeito ou não quer. Então são muitos interesses. Quanto custa trocar esse pilar de lugar? Essa viga invertida vai custar quanto? Essa janela vai então, sabe? Assim, agrega quanto no projeto, né? Como é que vai isso na fachada para vender? Então é muito curioso, né, de tudo isso. Então essa experiência que a gente tem, porque foi um caso, eu já fiz outros trabalhos, mas normalmente que a gente era o projetista arquitetônico. Nesse caso específico aqui, eu fui contratado como um gestor de um projeto que não era meu. Então, assim, deu muito trabalho. Né? As coisas foi um processo muito dificultado porque as pessoas não entendem exatamente o processo. E para finalizar, assim, aquilo que eu estava falando sobre detalhe. Quando a gente está falando sobre fazer uma compatibilização, um modelo federado e tal, eu não preciso de todos os detalhes de todo mundo. Não me interessa saber o tipo da torneira, do acabamento do registro ou qualquer coisa assim. Então, existe até um trabalho, né, que o pessoal fala em LOD, né, que é Level of Detail ou Development, né, de desenvolvimento. Então, é o nível de detalhe que então, aquele assim, projeto tem. E aí tem. você consegue filtrar um pouco também. Então, assim, quando você vai fazer compatibilização, assim, você fala para o projetista hidráulico, você tem que ter esse conhecimento. O projetista também fala, eu não preciso de tanto detalhe assim, então me passa as tubulações principais, isso, tira as peças hidrossanitárias, por exemplo, tal. E então isso também. Então, olha a complexidade. Só que o que as pessoas, o que me assusta é ver o susto das pessoas de olhar e falar assim, nossa, mas é muito complexo. Você fala assim, bem-vindo mercado da construção civil 2024. Imagina 2D como que não era, né? Então, só que é um outro jeito de pensar, só que esse é o mercado e não tem nenhum absurdo. É complexo, e é por isso que as pessoas vão pagar a gente para fazer, porque se fosse fácil... Adorei essa parte, não senão as pessoas não pagariam a gente para fazer. Não pagariam a gente para fazer. Última pergunta, que a gente já estourou o nosso tempo. Não é a última pergunta, não, mas eu quero perguntar essa antes de perguntar a última. O quanto de economia essa compatibilização, o quanto contratar um gerente BIM pode trazer de redução de custos e retrabalhos na obra. Porque é como se você construísse antes de construir, né? Sim, exatamente. O processo de BIM é isso, é construir antes de construir. Agora, você tem dados, pessoas falando em economia de 15% a 20%, alguma coisa assim. É muito difícil, claro, de taxar. Agora, de estabelecer um percentual, alguma depende coisa do quanto o cara errar, né? Isso, só que o que acontece, né? O que eu afirmo com toda certeza, com tudo que eu já vivi dentro da área da construção civil, contratar projetistas, porque já começa o buraco por aí, né? Hoje, ainda arquitetônica e estrutural, tudo bem, mas contratar uma boa equipe de projetistas, né, para as outras disciplinas também, e fazer um processo de compatibilização é inevitável a redução de tempo e de custo. Eu não sei te dizer quanto, mas porque, por exemplo, esses retrabalhos na obra de destrói. O cano não passa por aqui, chama, tal. É muito importante. Eu trouxe na palestra, tinha alguns dados de um centro de pesquisa nos Estados Unidos, eles falavam no mercado geral, lá em bilhões de dólares, né, com B, desperdiçados por falta de compatibilização, tal. Então, pelo menos fica essa pulguinha na cabeça, assim, porque, de novo, né, eu tive contato há um tempinho atrás, uns 4 meses, um cara que tem uma construtora em Socorro, ele viu uma palestra minha lá na USP em Bragança, e aí era um predinho de 4 pavimentos. E ele me falou para fazer uma proposta exatamente para ser um gestor BIM lá. E aí nem era um valor assim, exorbitante. E aí ele falou assim, ele queria contratar, e aí ele um sócio. Ele é engenheiro, o sócio era só investidor, assim, né? Tem uma construtora lá, incorporadora e tal. E aí ele falou assim, eu não consegui convencer o sócio a fazer. Eu sei que o que eu vou ter de erro de obra, de situações que vão acontecer, poderiam estar sendo evitadas, mais né? caro que eu vou te pagar, só que não sou eu que tomo decisão e tal. Então, a gente passa por isso. Antes de chegar na última pergunta, já vou fazer a última pergunta, depois eu faço a minha observação. Quem é melhor? Revit ou ArchiCAD? Não responda, segura! Agora, é o seguinte, gente, nós temos aqui os nossos acreditadores. Legal. Eu chamo de acreditadores porque o podcast está só começando. Então, todo mundo que está aqui como patrocinador é um acreditador, né? Porque acredita que isso vai dar certo. Qual que é o objetivo do Pod Prosa de Engenharia? Levar conhecimento.
A gente quer levar conhecimento. A gente quer que as pessoas que estejam em casa, cada dia que assistam um episódio, falem, puxa, isso eu não sabia. Puxa, eu não sabia que o BIM significava Building Information Modeling. Information Modeling. Agora eu sei, entendeu? Então, poxa, eu não sabia que era que era um conceito tão mais informativo e não só um 3D, né? Então, é isso que eu quero que quem está em casa entenda. E por isso que a gente tem os acreditadores. Então, e um dos nossos acreditadores é o CREA São Paulo. E aí eu tô falando isso por quê? Porque todos esses profissionais envolvidos, sejam engenheiros ou sejam arquitetos, a gente precisa que todos eles sejam devidamente habilitados. Inclusive na hora de executar a obra. Porque também não adianta nada fazer gestão BIM, contratar projetos maravilhosos e não tiver uma mão de obra qualificada na hora da gestão e construção. Então, vou falar aqui dos nossos patrocinadores. Matrix Assessoria Contábil. A Matrix transforma a contabilidade do nosso escritório. Eu falo isso porque eles são os nossos contadores aqui, da associação também, inclusive. Então, a gente tem essa estratégia, né, de como que a gente tem que pagar imposto, a gente tem. E quanto mais imposto a gente paga, é porque a gente tá ganhando mais, gente. Isso é maravilhoso. Sim, mas é verdade, né? Só que como que eu uso isso? Quais são as estratégias? Agora tem reforma tributária, como fica? Então, Matrix está aí para assessorar todo mundo. CREA São Paulo, que é muito mais fiscalização. O CREA tem essa função de valorizar, de proteger, de sempre proteger a sociedade, é uma das finalidades fins do CREA São Paulo. E todo profissional, engenheiro, tem que estar devidamente registrado no CREA São Paulo, emitir a sua RT para fazer os seus projetos e para acompanhar as obras. A mútua é o benefício, a caixa de assistência do profissional. Você não tem que ser arquiteto. Mas uma parte das ARTs que a gente paga vai para a mútua. Isso vai formando um volume. E depois a gente pode usar esse dinheiro como forma de benefício reembolsável. Então aqui, ó, Matrix, gente. E aí, por exemplo, o meu carro está sendo comprado com dinheiro da multa. Estou pagando para a multa em parcelas pequenininhas. IPEA, que é o Instituto Paulista das Associações. Aqui, pessoal, CREA São Paulo. O IPEA, ele ajuda todas as associações. Como eu sou presidente de uma associação aqui de Atibaia, no caso, de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, então a gente tem essa conexão com o IPEA. Obrigado, IPEA. Tarde na Represa com o Rafael. Nós temos um patrocinador que é passeio de lancha na Represa de Nazaré Paulista, porque por acaso é meu marido, tá? Então, quem quiser passear de lancha, inclusive esse final de semana, a gente foi numa Romaria das Águas. Era dia, não sei se era o dia, mas Nossa Senhora de Nazaré foi no barco na frente, a gente foi atrás de várias embarcações, foi muito bonitinho. Enriquecendo com Sério, que é o meu curso. Então, se você quer aprender a ser um aferidor de obras na Receita Federal, vem pra cá. No Arte Cinta, regularização de edificações, porque quando eu estou aqui, eu não estou lá. Então, né, ele automaticamente está nos patrocinando. E o nosso estúdio, que é o Estúdio DIC, quando você... O simulador de INSS de obras também é nosso patrocinador. Se você quer ter no seu site um simulador de INSS de obras, eles têm essa opção. E o estúdio que é onde nós estamos gravando agora. E antes de encerrar, não sei se você quer fazer mais alguma colocação, mas eu quero saber. Léo Finamor. Olha, polêmica, quem alerta de polêmica. É melhor? Revit ou ArchiCAD? Ó, eu não vou ficar em cima do muro, assim. Agora, o que acontece que eu falo com os alunos, falei na palestra também, inclusive, que é o seguinte. Primeiro, são duas excelentes ferramentas. Então, eu gosto sempre a veia professor, ela vai puxando a gente, assim, né, para questões didáticas. Se você fala assim, o que é melhor, uma Porsche ou uma BMW? Você tem os amantes da Porsche, você tem os amantes da BMW, qualquer pessoa que não seja da área vai olhar e falar assim, não, são dois belos carros, um tem mais vantagem aqui, outro tem mais vantagem lá, etc e tal. Então, é uma associação importante. São duas ferramentas muito importantes. Quando a gente fala hoje de desenvolvimento de projeto arquitetônico em BIM, são as duas mais difundidas. O Revit é da Autodesk, então ele tem todo esse know-how, né, da Autodesk lá de trás. O ArchiCAD é de uma empresa húngara chamada Graphisoft. Então tem uma outra questão. As duas ferramentas têm prós e contras, tá? O Revit ele é muito mais técnico, ele é mais engessado assim para algumas coisas. Então, para construção racionalizada, prédio, muitas casas sem muita questão orgânica e tudo mais, ele vai muito bem. O ArchiCAD, ele já é um pouco mais fluido, ele tem uma certa maleabilidade, seja para modelagem, para representação. Então, de novo, a gente vai cair em marketing, né? A divulgação do ArchiCAD, a empresa faz assim, não, o software de arquitetos para arquitetos. Então, assim, existe uma
essa conversa, né, informal de que o Revit é para engenheiro e o ArchiCAD é para arquitetos. Eu não acho que seja exatamente isso. Você tem potencialidades. Então, como eu falei, a parte de representação gráfica no ArchiCAD ela é muito melhor, ela te dá mais possibilidades para deixar aquela peça gráfica bacana, bonita e tudo mais. A licença do ArchiCAD ela era mais barata. Hoje, a licença básica tá 2.200, 2.300 e alguma coisa anual. A do Revit, eu mostrei na palestra, inclusive, a versão full do Revit era 11.000 e alguma coisa. Então, há uns anos atrás, era primeiro. Era assim, o valor que definia. Era muita coisa. Agora, o Revit lançou uma versão, eu não lembro agora, eu acho que é Revit LT. O AutoCAD eu sei que é LT de eu acho limitado. Que deve ser. Eu coloquei lá, sinceramente não lembro, mas existe uma versão de Revit. Porque, por exemplo, a versão Revit, o total hoje, ela tem arquitetura, estrutura, elétrica e hidráulica, né, junto. E eles lançaram uma versão só com arquitetura. Então, existe uma versão do Revit hoje, que é para arquitetura, não vou lembrar o nome da sigla, e ela está nessa faixa também, 2 e alguma coisa. Então, para eles perceberam claramente essa questão. O que eu falo para todo mundo? Tem que experimentar. Eu vejo vários arquitetos trabalhando com Revit, engenheiros mexendo com ArchiCAD. O que eu comento para... Quer que eu baixe um pouco mais? Não, tá tranquilo. Só falando muito. O que acontece? Você tem que experimentar. Você tem que passar por aquela experiência. No escritório, no meu escritório hoje, eu faço mais coisas em ArchiCAD do que em Revit. Só que eu sou um caso muito específico, porque assim, eu tenho que mexer bem nas duas ferramentas, a minha equipe tem que mexer por conta da escola, né? Normalmente no escritório, até por valor de licença e tudo mais, o que é comum? Você pega uma ferramenta, você foca nela e tudo mais. Então, assim, eu acabo fazendo mais coisas em ArchiCAD do que em Revit. Agora, por exemplo, enquanto a gente está aqui conversando, a minha equipe está lá. Eu tenho, neste momento, um trabalho sendo em Revit, sendo desenvolvido em Revit e outro em ArchiCAD. Né? Então, assim, é muito difícil, né? O que a pessoa mais gosta. Isso, Aquela coisa, escolhe o Volvo porque ele é o mais seguro. Exato. Então, assim, eu soltei várias coisas assim, sobre representação. Então, o Revit é melhor, na minha opinião, para fazer telhado e topografia do que o ArchiCAD, embora o ArchiCAD faça bem. Quantitativo, eles soltam iguais. Então, assim, precisa experimentar, porque é muito importante. Então, eu falo isso de um jeito muito tranquilo, assim, porque dependendo, você fala assim, pô, Léo... Quero saber qual é o melhor, Léo. Não, e diga assim, você tem uma escola e eu tô falando pra você o quê? Não, chega lá e faça os 2 cursos. E o melhor conselho que eu posso dar pra qualquer pessoa é, faça os 2 cursos, aprenda os 2 softwares. Escolha o seu, né? Escolha o seu, porque não tem. Porque por mais que você possa ver vídeo, a gente faz, né, lá inclusive, né, convidando todo mundo aí, uma vez por semestre, a gente faz um evento de abertura de matrículas, lá onde a gente divulga todos os cursos que vão acontecer e tal, e é o momento de tirar dúvida, de mostrar interface dos softwares, não vou abrindo todos os softwares, né, mas mostrando o trabalho dos alunos e tudo mais, e tanto é que na escola, lá, o que a gente faz? Ensinando o software, a gente vai ensinar ferramentas, interface e tal, e a gente desenvolve um projeto em quase todos os cursos, né, então, seja AutoCAD e tal. Então, o projeto que a gente desenvolve nos cursos de Revit e ArchiCAD é o mesmo. Exatamente o mesmo. Então, assim, pra gente é muito curioso de ver o desenvolvimento, e quando os alunos fazem lá com a gente, fala, não, é exatamente o mesmo projeto. Nossa, essa parte aqui é mais fácil lá, mas aqui é mais fácil pra cá. Se você desse 2 projetos diferentes, você perderia o referencial. Então, assim, a gente faz exatamente o mesmo projeto, e os alunos têm liberdade para ir personalizando, tal. A gente desenvolve uma casa sobradada lá, num terreno em declive e tudo mais. Então, não tem, assim, eu acho que existe uma tendência pela arquitetura dos softwares ao ArchiCAD agradar mais os arquitetos e o Revit agradar mais os engenheiros. Mas está muito longe de ser... se o bolso também está mais ou menos do mesmo hoje valor, né? Hoje porque isso conta, né? Com certeza. Se eu ia pagar 2.500 por ano, 11 mil por ano, eu gosto mais do de 2.500, assim, meu coração palpitou nele, né? Com toda certeza. Mas, por exemplo, olha o desafio. Quem trabalha com instalações hoje... vai precisar do completo. Vai precisar do completo. Ou aí você tem a versão... tem uma empresa brasileira, né? A AutoQI. Então, que ela tem lá o QI Builder que faz isso. Então, de novo, para quem vai usar o Revit para fazer instalações, é quase 12 pau a licença anual. Então, isso pesa. Léo, vamos encerrar, claro. Que a gente já passou um pocão do tempo, mas não tinha como. Gente, esse é um assunto muito legal. E só me fala pra gente encerrar. Que cursos tem na Finamor hoje? Além do trabalho que você já faz como arquiteto, né? A gente tem os cursos que a gente chama de semestral. Então, assim, a gente vai ter lá hoje AutoCAD, ArchiCAD, Revit, gerenciamento de pequenas obras, um curso que a gente dá de gestão, que é um dos meus xodozinhos lá.
EBERIC, instalações... Pergunta, o gerenciamento de pequenas obras ajuda a pessoa a criar o conceito para fazer concepção de modelagem depois? Muito. Porque o que acontece? A gente faz um gerenciamento de uma pequena obra. Eu trago um projeto que a gente fez, modelado em BIM, trago lá uma casa de 87 metros quadrados e a gente faz todo o desenvolvimento de as 3 etapas da gestão de obras, não é? Orçamento, planejamento e monitoramento e controle. Então, o que acontece? Para orçar uma obra, você precisa entender como é que é feito. Como é que eu vou? Então, tem lá o projeto estrutural. Você vai orçar as estacas. Então, eu comento, uma estaca é assim, vai esse material. Então, tem muita gente que não tem noção de obra nenhuma. De concepção, com esse curso consegue ajudar. Lá no curso, a gente não faz de concepção, mas é um curso, eu que dou aula nesse curso, eu vou abrindo mão de alguns outros. Esse eu nunca deixei. Então, foi Revit, ArchiCAD... AutoCAD, gerenciamento de obras, maquete eletrônica, né, para produção com renderizadores, curso de Promob, que é um software da área, né? Do ramo moveleiro, EBERIC, a gente está tendo um curso agora de inteligência artificial aplicado à arquitetura, instalações prediais usando o K-Builder, né? Elétrico e hidráulico, isso dos cursos mais... quem quiser ver todos também pode entrar no site. E aí, assim, a gente tem cursos curtos, né? Como a gente vai fazendo assuntos específicos, assim, né? Então, sei lá, no semestre passado a gente deu Excel aplicado à construção civil, que muita gente patina muito. Eu sei fazer soma e divisão. Então, tá precisando fazer curso com a gente lá. Então, sabe assim, a gente vai trazendo de mini curso, né, esses cursos rápidos, seguramente a gente já fez mais de 30. Então, assim, a gente já falou de acessibilidade, já falou de outras coisas, e agora, né, a gente tem, posso fazer o meu merchan? Pode fazer o seu merchan, só que a gente vai entrar agora na última fase de fato desse programa, que já devia ter acabado, que eu não combinei com você antes, não combinei mesmo, gente. As pessoas, não sei se as pessoas em casa acreditam, mas é verdade. Todo final de episódio a gente tem o bônus. Entendi. Então veja no seu coraçãozinho aí se existe algum tipo de bônus que a Finamor possa oferecer. Aí você aproveita, faz o seu jabazinho e veja se... E ó, ela não combinou ainda. Ela só solta isso no ar, assim, gravando ao vivo, mas soltar aqui. Que é pra pessoa dar o desconto, entendeu, gente? A gente tem algumas parcerias com a Associação de Bragança, com vocês, com os centros acadêmicos lá. Então, dependendo do curso... A gente tem pacotinhos de desconto que chegam até 10%, e dependendo assim do curso lá, sei lá, tem curso que, dependendo do curso semestral, lá custa R$ 1.500, então são R$150 de desconto, que é bastante. Considerável. Então o pessoal que está assistindo aqui, entre em contato com a gente lá, depois eu acho que a Adriana até vai divulgar a gente aí nas nossas redes sociais, os números e tal. Assim, assistiu o podcast lá, a gente vai dar um desconto, pode chegar até 10%. Depende do curso, da forma de pagamento, esse tipo de coisa assim. Gente, então como que fala, Gui? Para ganhar a palavra voucher. Bônus, o voucher é Pod Prosa de Engenharia, tá? Então, fala a palavra-chave. Vi no Pod Prosa de Engenharia, quanto que esse curso aqui me dá de desconto? Agora conta o curso que tem, porque ó, esse episódio vai pro ar sábado agora, que é dia 23. Certo. Não, 23, né? Não sei. Hoje é dia 19, 20? Hoje é 19, 20, 21, isso, 23. E o curso novo aí, me conta. Então, a gente está acabando o ano, né? Então, assim, todos esses cursos que a gente tem, assim, a gente está na reta final, os cursos mais longos, e a gente tem agora um último mini curso do ano, que é aprovação de projetos na prática. É o último curso que vai acontecer esse ano, né? Com exceção dos que já estão acontecendo, claro, em que a gente vai falar sobre essa questão mais prática. Assim. Eu sofri muito com isso, porque ninguém da minha família é da área da construção, eu trabalhei em São Paulo, quando cheguei em Bragança, comecei a desenvolver projeto, voltei para Bragança, não sou de Bragança, e aí, como é que é a prova? Como é que não aprova? O que vê? Na faculdade, todas as faculdades que eu conheço não tem essa questão. Parte de imposto, então, esquece. Imagina, nem pensar. E aí, qual que é? São 4 dias, então esses cursos eles têm um recorte temático muito específico, assim, então vão ser terça e quinta, então sábado é 23, acho que começa 26, se não me engano, na terça-feira, 23, 24, 25, 26, isso. Na terça-feira agora, 26 de novembro de 2024, a gente vai fazer esse mini curso, que é tratar exatamente isso. Eu estou começando, para eu aprovar projetos, a gente vai focar, claro, né, em projetos residenciais e comerciais, porque, claro, você pode fazer a aprovação de... Gente, eu estava conversando esses dias aqui na prefeitura, 75% dos projetos aprovados são residenciais. Olha só, não sabia dessa informação, inclusive... Aqui em Atibaia, né? Não, mas não deve ser muito diferente, imagina. Então, assim, o intuito é a gente fazer
essa questão prática, né? Eu não sou um legislador, não trabalho no setor público e tal, mas eu estou ali no dia a dia de projetos, desenvolvendo e tendo que lidar com a situação. Como é que eu contorno isso, como é que eu contorno aquilo, como é que eu faço as situações. Então, acho que vai ser uma oportunidade muito legal, até porque tem muito serviço. Vejo o profissional. De novo, se a gente está falando do problema da compatibilização que gera retrabalho, custo, cliente com projeto que vai... Lá é físico ainda o projeto? Não, tudo digital. Tudo digital Aqui também. é pela OneDoc, né? Aqui é pela OneDoc. Lá eles têm uma plataforma que chama, horrível, o nome chama Planta Online, que é eles aprovaram, foi recentemente agora, era uma outra plataforma. Mas dá entrada no projeto em Bragança no PDF também. Sim, PDF, tudo digital. Então porque quando a gente tinha que imprimir, gente, 4 plantas, Sim. Aí tinha que corrigir, daí tinha que pegar pro cliente assinar de novo, o cliente era de São Paulo, aí dava entrada, achava outro negócio, daí voltava, fazia outra planta. Sim. Vocês não têm noção. Vocês estão vivendo uma era, põe nessa aqui, Gui, por favor. Vocês estão vivendo uma era muito boa, gente. Sim. E estão reclamando do BIM ainda. Estão reclamando do BIM ainda. Não, a gente vamos esforçar para aprender. Também depois que aprende, vira uma máquina, né? Com certeza. De fazer projeto, né? Essa curva de aprendizado, eu acho, né? No começo demanda mais e depois voa, assim, né? Os softwares BIM tem chamado uma curva de aprendizado penta, assim, porque não é você precisa entender muita coisa para fazer uma coisa básica. Mas também depois que for? Depois vai embora. Então, a gente vai ter com esse último mini curso do ano, porque eu vejo o pessoal sofrendo muito. E tem informação sobre legislação de Bragança? Por exemplo, se eu sou expert em Atibaia, mas se eu quiser entender um pouquinho mais de Bragança, eu entendo nesse curso? O que a gente vai falar lá? São duas coisas importantes. A gente vai focar na legislação de Bragança, só que não só a legislação. A gente tem, né, as legislações municipais, estaduais, federais. Então, a gente vai partir dentro, assim, vindo de uma escala macro para a escala micro, desde da esfera federal, que a gente tem algumas NBRs, tem desde o Estatuto da Cidade, vai puxar para a parte estadual, né, principalmente Corpo de Bombeiros e Código Sanitário, e aí cair na legislação municipal, Código de Obras e tudo mais. Então, vai ter uma parte... E no final a gente vai falar de regularização pós-obra. Né? Então, a gente vai falar, vou citar um pouco, tem um módulozinho lá sobre a BITSE, citar um pouco da questão de Receita Federal e a questão de cartório e registro de imóveis, né? Falar um pouco sobre isso. Então, assim, é sobre Bragança, mas não é só sobre Bragança, né? Ele vai tratar do processo como um todo. Posso participar desse curso aí? Deve. Eu imaginei eu falando sobre regularização de INSS e padrão, mas essas são coisas que a gente vai ter que passar. Pessoal, muito obrigada. Então, não esqueça de usar o seu cupom PODPRAZO de Engenharia. Você já sabe que aqui na DIC Regularização, a primeira consultoria é grátis. Então, manda seu documento que a gente faz aí, quanto vai ficar para deixar o seu imóvel 100% regular. E vamos, porque dessa vez a gente estourou muito. Acho que esse foi o episódio que mais estourou no planeta. O Guilherme tá ali, ó, fazendo minha Nossa Senhora, como que eu vou editar esse vídeo. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.